Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus para mais um culto, clamando para que o Espírito Santo revele o entendimento da palavra de Deus ao nosso coração e que o nosso coração esteja disposto não somente a ouvir, mas também a cumprir, a obedecer os mandamentos da palavra de Deus para nós sermos abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, vivem momentos de pânico, de depressão, vivem com medo, enfim, a insegurança desses tempos difíceis. O que Deus pode fazer, não é, para aqueles que o buscam nesses tempos? Não é? E como que Ele pode manifestar o seu poder, não é, nas vidas daquelas pessoas que realmente têm buscado Deus e têm procurado, né, o poder de Deus para que não sejam afligidas, né, por esse mal. Muito bem, eu queria que você fosse no Salmo 107, no versículo 19, né, Salmo Velho Testamento, 107, versículo 19. Está escrito assim: Então clamaram ao Senhor, olha só, na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, ou das suas tribulações, em algumas versões. Aí no versículo 20 vai falar como que Deus pôde livrar as pessoas que estavam nesse momento de aflição, de angústia. Como que ele pôde livrar? Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. É importante notar que a Bíblia ela fala, ele enviou a sua palavra. Não é? Eu queria que você entendesse que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos um culto, não é? Nós participamos de um culto, a palavra que vem na nossa mente, não é? A palavra que nós ouvimos, ela nos dá um entendimento, não é, da Bíblia, um entendimento, nos revela as Escrituras, e essa palavra vem no nosso coração, e ela se transforma numa semente dentro do nosso coração. Essa semente se chama fé. Então, nós temos, a partir do momento que nós ouvimos a Bíblia, a partir do momento que nós meditamos na palavra, que nós ouvimos uma pregação, o nosso coração, não é, ele se enche dessa semente chamada fé. O poder de Deus, ele se manifesta quando Deus, não é, atendendo a um momento nosso de clamor, atendendo uma oração, uma súplica, ele vem e tira essa semente, não é, que nós temos de fé, e ele transforma, ele faz como se essa semente germinasse, gerasse a manifestação do sobrenatural. Essa palavra, quando entra na nossa vida, é uma palavra que em grego se chama logos, lógica, né? Mente, intelecto. Nós entendemos a palavra com a nossa mente. E isso fica no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória. Mas é diferente da palavra quando ela vem revelada por Deus. E aí essa palavra, ela tem o nome de rema. Deus tira essa palavra que nós temos, não é, que se transforma numa semente de fé, e aí ele gera, né, o sobrenatural. Nós vimos que povos, né, sempre o povo de Deus, os povos anteriores, não é, eles passaram um momento de angústia, mas Deus sempre tinha uma solução. Ele enviava a palavra com poder. Amém? E essa palavra, ela é poderosa porque com essa palavra foram feitos tudo que existe. Né? O Salmo 33, versículo 6, não é? Nós podemos ler rapidamente aqui, ele fala assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, quer dizer, todo o firmamento, né? Pelo espírito da sua boca. Espírito, em hebraico, é ruach, e aqui foi traduzido como espírito, mas em algumas versões está como sopro, né, da sua boca. Né? São termos equivalentes. Sopro e espírito, o sentido é o mesmo. Né? Muito bem. O problema é que nós precisamos saber distinguir quando Deus fala conosco ou quando não é Deus falando conosco. Em resumo, nós sabemos que nós podemos ouvir vozes do lado de fora, do lado exterior da nossa vida. Então, pessoas falando conosco, TV, internet, coisas que nós ouvimos ou lemos. Então, são vozes que falam do exterior para nós. A voz que tem poder,
ela vai falar de dentro de nós. E aí é preciso que rapidamente nós entendamos o seguinte: nós temos o nosso intelecto, nossa alma, nossa mente, né, nossos pensamentos, e esses são o nosso eu, né, o nosso pensamento, né, a nossa mente, né, que fala conosco. Então, nós temos, por exemplo, a nossa imaginação. Nós podemos imaginar uma coisa que não existe. Então, nós precisamos saber realmente quando Deus fala ou quando é a nossa imaginação. E um outro problema é que o diabo, né, o maligno, pode também falar conosco. Então, nós precisamos saber realmente quando Deus fala. Nós temos um relato na Bíblia, né, e eu queria mostrar isso para você, lá no livro de Mateus, falando bem rapidamente, que é um texto muito conhecido. Mas quando lá em Mateus 4, né, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo, estou lendo Mateus capítulo 4, versículo... Eu vou ler o versículo 4, tá? Jesus ele está lá no momento de jejum, né, 40 dias, e ele estava com fome. Aí o diabo vem e traz uma palavra para ele, e pede para ele transformar a pedra em pães. Veja que o diabo traz uma palavra, e essa palavra que o maligno traz é uma palavra de engano, uma palavra que vai trazer derrota. Jesus responde assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E agora ele vai dar um ensinamento que vai ser útil para nós agora. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra tinha saído da boca do diabo, né, mandando transformar pedras em pães. E o diabo, ele pode usar até a própria Bíblia. Logo em seguida está escrito assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que tomarão na tua mão para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso é o Salmo 91. Mas olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele nos ensina a distinguir a palavra que vem, mesmo a palavra que nós conhecemos como os versículos bíblicos, a palavra que vem pela boca de Deus e a palavra que vem pela boca do diabo, ou ainda a nossa imaginação. Como que nós podemos fazer isso? Não é? Como que nós podemos ter a certeza de que nós estamos ouvindo Deus falando conosco? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder nessa manhã. E a segunda: como nós podemos ter certeza que Deus vai falar conosco? Qual a posição que nós devemos tomar? O que nós devemos fazer para saber e termos certeza que Deus vai falar conosco, vai trazer uma palavra para nós? Nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, né? Nós vamos ler o Salmo 46, versículo 10. Primeira coisa que nós devemos fazer para ouvirmos e sabermos que é Deus falando. Está escrito assim, Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Em algumas versões está escrito pare de lutar, ou seja, pare de se preocupar, pare de correr atrás das coisas. Nós temos que ter um tempo para poder ouvir a palavra que Deus vai enviar. Se o segredo é a palavra rema, é a palavra revelada, a palavra que Deus vai enviar, nós precisamos ter esse tempo. Jesus, ele ensina isso quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Lá em Mateus mesmo, voltando para lá, quando nós aprendemos a oração do Pai Nosso, todo o nosso foco se volta para a oração em si. Mas nós esquecemos dos detalhes, o que Jesus orienta para que nós façamos antes de orar. Isso acaba passando um pouco despercebido. Mas está em Mateus capítulo 6, versículo 5. Está escrito assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. E aí ele vai ensinar. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. O que Jesus está ensinando é a nós darmos prioridade a Deus. E nós temos um momento de comunhão e intimidade com Deus. Quando nós estamos no nosso quarto, com a porta fechada, nós não precisamos falar para demonstrar nada para ninguém. Nós temos que falar para Deus ouvir, e Ele vai nos responder. Isso
você vai ver que não adianta não há necessidade tanto de falar, mas o importante é nós termos tempo de falar, mas também de ouvirmos a direção, a resposta de Deus. No versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então muitas pessoas falam assim, eu estou orando com Deus. Então ele vai, ele ora, ele faz pedido, ele apresenta a vida, ele pede direção, ele clama. Não é? No versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir-lhes. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, vocês busquem comunhão com Deus, mas não precisa só falar, não precisa apresentar tanto as vossas necessidades, porque Ele já sabe. Apresente sim os seus pedidos. Isso é o que o Pai Nosso vai ensinar. O Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. Mas deixem tempo para ouvir também, né? Que Ele vai te recompensar em secreto. O que é recompensar em secreto? Recompensar em secreto é trazer a palavra revelada. Ele vai te trazer a palavra e essa palavra vai vir acompanhada de uma paz, de uma certeza que Deus ouviu, e essa segurança que nós vamos ter é o segredo da vitória. E aí nós podemos assim dizer, né, que quando nós queremos ter certeza que é Deus que fala, nós temos que ter comunhão com Ele. E para isso, né, como nós estamos falando, a palavra-chave é da prioridade. Nós temos que dar prioridade a Deus. Tem pessoas que falam assim, olha, eu estou tão ocupado, eu não consigo orar. Não é? Ele consegue sim falar com Deus, mas ele não consegue esperar a revelação de Deus, não consegue ver a direção, não consegue ver o poder de Deus se manifestar. E aí a vida da pessoa, ela fica sem o sobrenatural de Deus, fica sem o poder de Deus. Jesus, quando ele falou isso, se você for lá no livro de Jeremias, Jesus estava de uma certa forma repetindo a instrução que o profeta Jeremias deu em relação a dar prioridade a Deus, a buscar Deus de todo o coração, aquietar, né, de todas as preocupações. Jeremias capítulo 29, versículo 13, fala assim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13 dá para nós uma confirmação. Quando que nós vamos encontrar Deus? Quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Na Bíblia, coração é mente, pensamento, né? Então, quando nós colocarmos Deus como prioridade, independente de nós termos algumas situações difíceis, naquele momento nós vamos buscar a Deus, nós vamos abrir o nosso coração com Deus, nós vamos clamar, chorar, nós vamos conversar com Deus, mas nós vamos esperar o tempo para que Ele também fale conosco, aguardar a resposta de Deus. Amém? Muito bem. Segundo ponto que eu queria mostrar, se você está em Jeremias, é um pouquinho mais para frente, no livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 2, né, nós vamos ver. Está escrito assim, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Não é? Aí você pode falar assim, pastor, mas Deus não fala com a gente quando a gente está deitado? Deus não fala com a gente quando a gente está dirigindo? Deus não fala com a gente quando a gente está num leito ou está de joelhos? Não, não é isso. O põe-te em pé é um sentido espiritual. O que Deus está dizendo é o seguinte, põe-te em pé, né? Você não caia. Né? O que é o contrário de uma pessoa estar em pé? É a pessoa que caiu. Caiu em tentação, caiu nas armadilhas do diabo. Né? E o mais importante aqui é saber que é o próprio Deus que vai nos levantar. Mas como que Ele vai nos levantar? Eu vou mostrar para você. Né? Quando nós vamos até Deus, né, o pecado, né, nós sabemos que o pecado impede Deus de ouvir a nossa oração, né, impede da comunhão com Ele. Então, quando nós estamos de pé, significa que nós temos os nossos pecados perdoados. E Ele vai colocar-nos de pé. Olha só no versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Então foi o próprio poder de Deus que levanta. Mas como que isso pode acontecer? Isso pode acontecer quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos o nosso pecado. Não é? Eu queria que você visse isso lá no final da Bíblia, praticamente, na primeira carta de João. Né? Primeira carta de João, capítulo 1. Nós sabemos, é um versículo bem conhecido, né? Então, primeira epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7. Está escrito assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão de um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, o poder que nos levanta é o sangue de Jesus. Então,
Para quem, né, esse poder vai se manifestar? Para todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus, todos aqueles que confessaram Jesus como seu único Senhor e Salvador, pediram perdão dos seus pecados e entregaram a sua vida para Jesus, não tendo mais nenhum outro caminho, né, a não ser Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus. Entregar a vida a Jesus significa ter a palavra de Deus como o nosso único guia, o nosso único caminho, nossa única verdade e a vida, né? No versículo 8 ele fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isso é um alerta. Todos nós somos pecadores. Mas aí no versículo 9 ele fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então quem nos levanta é o próprio Deus a partir do momento em que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Né? A respeito do como que Deus, né, ele é misericordioso, eu queria convidar você para voltar lá no Velho Testamento, por exemplo, em textos conhecidos, por exemplo, em Isaías. Se você ler em Isaías 43, no versículo 25, fala assim: eu mesmo, né, Deus falando, apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que possa te justificar. Qual que é procura lembrar-me? Confesse teu pecado. E as razões? O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, a palavra de Deus garante que ele nos perdoa do pecado e nos purifica de toda a injustiça. Né? Um salmo que é muito conhecido, se você ir um pouco para trás também, para que mostra, revela a misericórdia de Deus, né? E como que ele nos levanta, é o Salmo 103, quando fala assim, Salmo 103, versículo 3, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidades é injustiça, pecado, e sara todas as tuas enfermidades, né? E fala assim, no versículo 4, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. E aí no versículo 8 fala, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, quer dizer, ele tem muita paciência e grande benignidade. 9, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Então nós vemos que Deus, ele deseja nos perdoar. Não é? Então Deus ele tem o desejo de nos perdoar e de ter comunhão conosco. Os dois pontos, então, nós podemos resumir ao seguinte, não é? Quando nós falamos que nós precisamos ficar em pé, nós precisamos buscar a santidade, a santificação. E quando nós falamos para nos aquietarmos, para nós reservarmos um tempo para estar com Deus, isso é prioridade, não é? Darmos prioridade às coisas de Deus. Com essas duas práticas, vamos dizer assim, nós temos a condição de ver se é Deus que fala ou não, e aguardarmos e temos certeza de que Deus vai nos responder. Amém? Nós procuramos, não é? Assim, muitas vezes, nos justificar, falando assim, não, a pessoa que caiu nesse mal, olha, eu não faria isso, não, eu nunca faria isso. Né? Eu só queria lembrar, isso é um alerta, né? Porque pelo meu tempo de vida, né, eu já vi tantas pessoas que condenaram os outros, passando o tempo, caindo no mesmo erro. Né? Naquilo que eles condenavam, né, eles acabaram sendo culpados. Né? Jesus, quando ele ora, lá em Mateus, né, eu vou mostrar para você rapidamente, uma das preocupações que ele teve na oração, quando ele ensinou a oração dominical, ao do Pai Nosso, ele fala no versículo 13, né, e não nos induzas à tentação. Na verdade, essa palavra, o certo seria, e não nos deixeis cair em tentação. A versão revista atualizada, se você tem na sua mão, ou a nova versão internacional, ela fala assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Jesus nos ensina a orar para que nós não caiamos em tentação. Jesus próprio, ele foi alvo de tentação. Jesus, não é? E a Bíblia, ela mostra casos de Davi e tantos outros heróis da fé que acabaram sendo tentados, né? E acabaram caindo, mas Deus os levanta, né? Nos levanta com seu poder. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, também um texto bem conhecido,
capítulo 10, né, versículo 12, ele vai orientar. O apóstolo Paulo, com a experiência de vida dele, ele fala assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, ou cuida que não caia. Então, no sentido espiritual, né, aquele que está em pé, aquele que está vivendo em santidade, tome cuidado, né, para que não caia na tentação. Muito bem, eu espero que de uma forma resumida, não é, e de uma forma muito simples, você possa entender que o poder de Deus, ele se manifesta de uma forma sobrenatural quando a palavra que nós colocamos no nosso coração, ela vem enviada pela boca de Deus para nós, né, e se manifesta com poder e autoridade. Isso acontece quando Deus fala, né, conosco. Então nós temos a ter que ter a noção de que Deus está falando para tomarmos a direção, para nós ficarmos tranquilos e descansados, né, e agindo com fé, né? Nós sabemos que para isso, então nós precisamos dar prioridade, não é? Nós precisamos nos fechar no nosso quarto, que oração não é só falar, é também ouvir, é aguardar a resposta de Deus. Isso pode levar tempo. Nós vamos sentir no nosso coração a paz quando Deus fala e confirma. Deus é um Pai amoroso, né? Ele sempre vai estar nos perdoando. Então, o segundo ponto, né, que é termos a certeza de que Deus vai falar conosco, é quando nós buscarmos Deus de todo o nosso coração, né, e nós confessarmos os nossos pecados e termos um desejo de não continuarmos pecando, mas buscarmos a vida que Deus propõe na sua palavra, nós temos certeza que Ele vai falar. Amém? Eu queria convidar você, então, nesta manhã, para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que nós vivemos tempos de aflição. Então, Pai querido, aonde chegar essa mensagem, que ela venha acompanhada da confirmação da tua parte, com sinais, prodígios e maravilhas. Traga paz, refrigério, traga fé, traga a tranquilidade, meu Pai. Traga a certeza de que o Senhor, com a tua palavra, vai trazer o poder, manifestar o poder na vida de todos aqueles que o buscam. É o que nós te pedimos. E aonde chegar essa mensagem, que o Senhor alcance cada vida também da mesma forma. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, né? Lembrando que os cultos presenciais lá em Ribeirão Pires voltaram, né? São às 10 horas, e o nosso culto virtual também, né? É às 10 horas, para aqueles que não podem comparecer. E que na quarta-feira nós temos o nosso grupo familiar e nós estamos dando continuidade no estudo do livro do Apocalipse e tem tido cada vez mais revelações e abençoando muitas vidas. Então participe. Quarta-feira às 20 horas. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até quarta-feira em nome de Jesus.